Alô? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa Espírita. Meu nome é Paulo Magnus. Agradeço o convite do Ricardo e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesta noite de hoje. Já frequento essa Casa Espírita, talvez há uns 2 anos, e tenho muita gratidão, né, por esse espaço de paz, esse espaço de fé e por todas aquelas pessoas que vêm aqui, né, buscar a sua fé. Hoje eu escolhi um tema que talvez seja bastante apropriado para os dias que estamos vivendo, que estamos vivenciando, e chamei esse tema do poder sobrenatural da fé. Interessante, hoje estava terminando a minha apresentação, né, e deparei com uma lâmina, de certa forma, né, bem complexa, né, mas com fundamento. Hoje nós temos várias religiões, né, várias crenças, várias doutrinas. Cada um de nós se identifica melhor, né, com determinada religião e com determinada doutrina. Eu respeito todas aquelas que têm Cristo no coração e que fazem o bem, né, para a gente enquanto ser humano e que propagam a palavra de Deus. Entretanto, eu quero fazer uma diferença aqui entre crença e entre fé. A crença, mais associada às religiões, é a convicção de que algo é verdadeiro e certo. É uma avaliação que nós fizemos, uma avaliação pessoal, que pode ser baseada em elementos racionais ou em elementos internos, de sensação interna, e que pode ser verdade ou não. Já a fé, que vem do latim fide, é uma adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação dessa verdade, pela absoluta confiança que deposita nessa ideia ou fonte de transmissão, que passa a ser considerada então como verdade. Então, a primeira coisa que eu proponho que a gente passe a refletir a partir de agora é a diferença básica da crença e a diferença básica da fé. Nós temos o livre-arbítrio, né, para escolher de que forma nós queremos conduzir as nossas crenças ou a nossa fé. Né? Entretanto, né, nós também temos a capacidade de plantar aquilo que quisermos. Mas certamente, né, a justiça vai fazer com que a gente colha exatamente aquilo que plantou. Né? Então, já foi falado aqui algumas coisas, né, algumas vezes, que a colheita, né, ela é opcional, que a semeadura é opcional, mas que a colheita é obrigatória. Né? Logo, isso eu acho que já nos remete a um ponto bastante interessante para reflexão. Né? Eu não estou aqui falando, né, que é melhor ter a crença e que é melhor ter a fé. Eu estou aqui defendendo, né, que a fé está acima da crença. A origem da palavra fé veio da palavra grega pistis, que transmite uma ideia de confiança e relação pessoal com objeto de confiança. Isto lá antigamente, né, na Grécia. Entretanto, né, eu acho que hoje eu coloquei essa questão aqui e esse título e esse tema como o poder sobrenatural da fé, já para de imediato nos levar a uma reflexão. Né? Muitos de nós, em alguns momentos, confiamos, né, demasiadamente e atribuímos todas, né, as nossas tarefas, né, a Deus. E eu acho que nós, acima de tudo, né, temos que nos preocupar em construir esta fé. Né? Nós não podemos, por preguiça, atribuir tudo o que nós queremos, ou o que nós pensamos, ou o que nós sentimos a Deus. Então, a fé sobrenatural é conhecida como fé miraculosa, e ela é a partir da concretização de milagres. Só que neste tipo de fé, né, a fé sobrenatural, tudo provém de Deus, tanto a fé quanto o milagre. Né? O homem e a mulher e a humanidade são meros instrumentos.
né? Tipo assim, né? Nós precisamos fazer a nossa parte e o impossível Deus faz acontecer. Mas nós temos que saber que a primeira obrigação é nossa de fazer a nossa parte, né? E aquilo que não cabe a nós, né, fazer, decidir, né, ou desenhar, aí Deus coloca então a sua providência. Então eu prefiro falar hoje sobre a fé construída, o poder da fé construída. Então, a fé cristã implica crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, e em todos os ensinamentos pregados por Jesus Cristo, o enviado de Deus. Na Bíblia há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. Uma das frases sobre o tema afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então a gente pode observar aqui que realmente a fé, né, ela está acima da crença. Dentro da visão espírita, né, o homem caminha com as próprias pernas e os próprios recursos, né? Então é aí que eu começo, né, a conversar com você, no sentido que nós temos a responsabilidade, né, de construir a nossa fé. E Jesus e Deus suprem com aquilo que está além da nossa capacidade. Significado da fé, segundo o Espiritismo, né, ela é um elemento importante, porém não essencial para a compreensão da existência de Deus. O significado de ter fé transcende a crença cega em algo dogmaticamente estabelecido, né? Meu objetivo aqui não é falar de religião, né, hoje, mas eu associo aquilo que está sendo dito agora com aquilo que nós vimos lá na frente, que cada religião tem particularmente a sua doutrina, né, e tem particularmente as suas crenças, né? Deus está acima, né, de qualquer religião. Deus está no coração de cada um de nós. E a verdadeira fé nós só alcançamos quando buscamos a Deus. Definições da fé, segundo Allan Kardec: fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas, né? Então a fé é aquela convicção e aquela certeza, né, de que nós podemos seguir um caminho e chegar no final desse caminho, né? E a certeza de que nós podemos chegar lá com segurança a partir daquilo que a gente acredita, né? Tanto para executar coisas pequenas quanto para executar coisas grandes. A confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, um dos princípios da fé já começa por a gente acreditar mais em si mesmo, né? E muitas vezes a gente deixa de realizar, né, algumas coisas já porque coloca em xeque e em dúvida a nossa capacidade de realização. A fé sincera e verdadeira é calma, faculta a paciência, né, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado, né? Então aqui Allan Kardec também fala, né, que ter fé, né, passa pela a inteligência e compreensão das coisas, e por isso conseguimos, né, ou seguimos nosso caminho com paciência, né, e com saber esperar e sem ansiedade. A fé robusta da perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes, né? Então, perseverança é o que muitas vezes nos falta no dia a dia, né? Muitas vezes nós deparamos com um problema pequenininho, né, diante de um problema de outra pessoa, que realmente então é muito maior do que o nosso, e simplesmente jogamos, né, a toalha, né? E quando a gente realmente tem e exercita o poder da nossa fé, a própria fé se encarrega de nos energizar para vencer todas as adversidades que se apresentam em nosso caminho e transformar aquelas pedras que aparecem em nosso caminho em um caminho sobre pedras.
A definição da fé, segundo os espíritos, e psicografada aqui por um espírito, então, protetor, é a consciência que o homem tem das faculdades imensas depositada em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, aqui, de certa forma, nós já nascemos, né, com uma pequena sementinha de fé, né, uma pequena sementinha, um pequeno germe, né, mas latente, né, um germe que a qualquer hora pode ser despertado, né, no nosso caminhar, e que pode nos levar, né, a crescer pela ação da nossa vontade, né, dentro dessa fé. E a grande pergunta, né, que eu me faço, né, e que eu faço para vocês, né, será que nós temos fé? Será que nós temos a fé verdadeira? Será que realmente, se nós, né, pararmos aí para refletir, para meditar e colocar o dedo na nossa consciência, será que nós realmente temos fé? Será que nós realmente e sempre, invariavelmente, acreditamos, né, ser capaz, né, acreditamos que vamos conseguir, acreditamos que aquilo que estamos passando talvez seja para o nosso aprendizado e o nosso crescimento, né, enquanto ser humano, enquanto espírito? E que tipo de fé, né, que nós temos? Qual é o tipo da nossa fé? Qual é o tipo de fé que diariamente nós exercemos dentro do nosso íntimo, dentro da nossa família, dentro da sociedade, como nosso irmão? Porque nós podemos ter aqui uma fé que em algum momento pode ser vista como fé duvidosa. E talvez, se a gente parar para pensar, e eu consigo me enxergar nesse exemplo que eu vou dar, né? Muitas vezes a gente idealizou uma determinada situação, não importa se material, se de saúde, se espiritual, ou a gente almejou e atribuiu, né, a responsabilidade da realização de alguma coisa que naquele momento nós desejávamos, né, a Deus. E talvez deixamos de fazer a nossa parte. E será que essa é realmente uma fé verdadeira ou uma fé duvidosa? E em algum momento a gente já se frustrou com alguma coisa que a gente desejou ou idealizou e não conseguiu fazer, e ficamos nos perguntando, né, muitas vezes, mas por quê? Por que isso aconteceu comigo? Mas por que comigo? Né? Por que não deu certo? Né? E eu acho que quando a gente pensa dessa forma, a gente tem obrigação de remeter o olhar para dentro do nosso eu. E a primeira pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é se esta fé que nós depositamos em algum momento, ela era verdadeira ou ela era duvidosa. Nós temos a fé vacilante, né, dentro das fés duvidosas, que não procura os meios de vencer porque não acredita, né, que possa vencer. É uma fé que hesita, é uma fé de incertezas, né, uma fé onde sentimos nossa própria fraqueza, né, e muitas vezes julga suprir com violência, né, a força que lhe falece. Né. Então, essa fé vacilante, né, é uma fé que nós mesmos, né, nos auto-sabotamos. Né. É uma fé que, ora, eu afirmo que tenho fé verdadeira, mas, ora, eu estou com uma fé vacilante. Né. Nem mesmo eu acredito naquilo que estou buscando. A fé temporal é a fé que não é enraizada em Deus e nem na sua glória. Tem sua raiz nas emoções, na satisfação pessoal, nas coisas terrenas, e ela também é chamada de fé imaginária. Né? Então, a fé verdadeira é aquela que nos remete, né, ao Criador. Não aquela fé que muitas vezes orbita, né, no nosso egoísmo. A fé cega, aquela que aceita incondicionalmente, sem nada verificar, mas que também não dura, né? Que conduz ao fanatismo e que mais cedo ou mais tarde desmorona. Nós temos a fé com presunção, aquela que deposita mais fé em si do que em Deus e que produz nervosismo, orgulho e violência.
Ninguém pode mais que Deus, né? Deus nos permite ter fé porque Ele quer, né? Não é nós que, né, nos permitimos ter fé, e uma fé que não é direcionada ou voltada a Deus. Uma fé que é mais em nós mesmos, né, do que em Deus. A fé natural, que é humana, todos os homens têm, né? Essa fé é resultante da educação, da tradição, das superstições, da própria experiência de vida, né, da opinião pública. É um assentimento da mente a coisas prováveis, né, mas não certamente verdadeiras. E nós temos aqui também os inimigos, né, da fé, né? São aquelas atitudes, né, que diariamente, né, nós exercemos, muitas vezes dentro de uma fé egoísta e muitas vezes sem perceber, né, onde é que nós estamos depositando os nossos princípios de fé, né? Então, as pessoas que amam dinheiro, né, mais do que as pessoas, já foi falado aqui em outra oportunidade, né, a hora que nós morremos, pelo menos a matéria, né, a matéria ela vai para o mesmo lugar, o espírito não. O espírito, né, de cada um vai para o seu lugar de merecimento e para a sua afinidade energética, né, aquela afinidade que teve aqui na Terra. Agora, pelo menos pensando na matéria, né, todos nós vamos lá para o cemitério ou para o crematório, onde o rico é enterrado do lado do pobre, né, onde a pessoa que tinha família é enterrada do lado do indigente, né. Então nós não podemos, né, nos apegar à matéria e ao dinheiro mais do que nos apegar ao nosso espírito e à nossa fé. As pessoas que são rebeldes, né, eu acho que rebeldia, no fundo, é um mecanismo de autodefesa, né, que as pessoas em algum momento adotam. As pessoas que cuidam somente de si mesmas, né, olha, eu posso afirmar com toda certeza, né, não tem nada que traga uma noite de sono tranquilo, de paz, né, quanto todas as vezes que a gente pode ajudar alguém, o ser humano e o próximo. Então, eu acho que ajudar alguém, né, está dentro do nosso íntimo, dentro da boa vontade, dentro das boas obras, né? E isso realmente, né, faz parte do caminho a ser seguido pelas pessoas que estão fazendo o exercício da fé verdadeira, né? Pessoas que estão sempre resmungando, né, e acusando os outros, né? Pessoas que seguem os seus próprios maus desejos, vivem se acabando, né, ou se aproximando e bajulando, né, os outros, porque são pessoas, né, interesseiras. Muitas vezes a própria sociedade capitalista nos impõe, né, ou nos desenha esse tipo de comportamento. Mas nós temos que ter o discernimento, né, para poder fazer a opção da fé verdadeira, né? Deus nos deu e nos dá o livre-arbítrio, né? Cada um de nós pode fazer, né, da nossa vida tudo aquilo que quiser, mas com toda certeza, né, tudo aquilo que nós fizermos lá na frente, nós vamos responder, né? Pessoas que torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, né, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, né? Nossa, tem pessoas que, além de atribuir, né, a responsabilidade da fé tão somente a Deus, né, ainda consegue pegar toda a obra dele, todo o legado que ele deixou, né, e distorcer a ponto de justificar tudo aquilo que fazem de errado, né? Então, essas pessoas, com toda certeza, não acordaram para a fé, né? Mas em algum momento essas pessoas vão ser chamadas, né, a acordar para a fé. E aquelas pessoas que não põem em prática, né, a palavra de Deus. Logo mais a gente vai ver que a fé verdadeira, né, ela não está baseada simplesmente na declaração de que eu, né, sou uma pessoa de fé, ou que eu tenho fé. A fé verdadeira, ela tem seu alicerce e é baseada nas boas obras que a gente deve fazer, né? É só dessa forma que ela se completa. E existe fé morta, né? Existe fé morta. Bom, a fé sem obras é morta, né? Tiago capítulo 2, versículo 17.
Então, nós precisamos ter a fé, precisamos ter a fé verdadeira, sim, mas precisamos justificar essa fé verdadeira com as obras. Né? E a verdadeira fé em Deus é manifestada através do esforço que fazemos em realizar a sua vontade. Né? A fé verdadeira. Então, isso que, né, a gente chama de fé verdadeira. É aquela que está centrada, né, no esforço que nós fazemos, né, para realizar a vontade de Deus. Aí sim, nós temos a fé robusta, né, que é calma, estimula a paciência, apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado, conjuga-se com a humildade, maior confiança em Deus do que em si próprio e oferece perseverança e recurso contra qualquer obstáculo. Nós temos a fé divina, que concentra suas faculdades nos interesses espirituais e na vida futura, e que tem uma confiança incondicional em Deus. Nós temos a fé salvadora, que é a fé para a salvação, que é semeada e enraizada no coração daqueles que ouviram, creram, receberam a pregação do Evangelho e que talvez, né, coloque aqui ainda, que propaguem, né, e que disseminem, né, em boas obras tudo aquilo que o Evangelho nos traz. A fé racionada, que usa a razão como base, que é fé inabalável, é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé verdadeira, que produz a calma, paciência e humildade, que deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Esta é a fé verdadeira. Eu quero passar aqui para vocês, rapidamente, né, uma parábola, né, a semente da mostarda, né, parábola do Espírito Emmanuel, que também pode ser encontrada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Né? E a história diz o seguinte, dessa parábola. Né? Ela fala que os ensinamentos de Jesus estão sempre iluminados para a compreensão do nosso entendimento, mas que algumas vezes não alcançamos o sentido, né, dessas palavras. Isso talvez a gente possa exemplificar até na própria escrita da Bíblia, né, onde Jesus usou muitas parábolas, muitos símbolos, né, para nos trazer a informação e nos mostrar o caminho, né, e que, de certa forma, foi simplificada, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse-nos Jesus que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, certa montanha, por nossa ordem, transportar-se-á daqui para ali. Por curiosidade, né, o grão de mostarda, se não for uma das menores sementes, grãos, né, é talvez o menor grão. E que tem a capacidade, né, de, quando bem semeado, né, produzir uma árvore, né, gigantesca, de 4, de 5, de 6 metros de altura. Mas o aprendiz disse ao mentor: não crê o senhor que é isto um absurdo em confronto com a realidade? O mentor diz que, por falta de comparações e palavras adequadas, Jesus nos deixou muitas lições em forma de símbolos e parábolas, e tomou a imagem da montanha como significados aos nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós por montes de imperfeições e que precisamos remover do mal para o bem. Mas continuou o aprendiz, de certa forma incrédulo, dizendo que tal afirmação era uma observação puramente filosófica, e pediu a ele que o conduzisse para o domínio dos fatos reais. Me dê um exemplo, senhor. O instrutor meditou, né, parou, meditou e disse: caro amigo, se você pretende observar o poder de um agente pequenininho, como a semente de mostarda, sobre um corpo extenso de dificuldades que te desorienta ou perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Muitas vezes, né, nós, enquanto seres humanos e espíritos imperfeitos, né, nós já, quando depositamos então nossa fé, nós queremos que tudo seja resolvido num passe de mágica e numa amplitude muito grande.
mas não ousamos, né, a levar a boa obra, né, acendendo a pequenina vela, né, em direção, né, ao esclarecimento, em direção à escuridão, iluminando o nosso próprio caminho, iluminando muitas vezes o caminho do nosso irmão. Então essa parábola, na verdade, ela nos fala sobre o crescimento espiritual. Os 10 mandamentos recebidos mediunicamente por Moisés no Monte Sinai pode ser considerado o ponto de partida do crescimento desse grão de mostarda. A semente era bem pequenininha, sujeita aos contratempos, às intemperanças da época, ainda animalizada, mas Jesus quis mostrar que esse pequeno grão pode crescer e tornar-se a maior das árvores, abrigando os pássaros sobre a sombra de seus ramos. Então, eu acho que esse é um ensinamento muito importante, e que justifica a fé verdadeira. Esse trecho foi tirado da obra de Marlowe, da obra A Semente de Mostarda, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, que nós possamos acender a nossa pequenina vela diante da escuridão e iluminar nosso caminho e o caminho de nossos irmãos, com a fé e principalmente com as boas obras. E como é que a gente pode, então, construir a fé em nossos corações? Eu acho que nós já identificamos a diferença da fé verdadeira e da fé falsa. Nós até aqui vimos que a fé verdadeira precisa ser edificada com obras, e agora talvez a gente queira saber como a gente pode construir essa fé em nossos corações. Então, como base de uma boa fé e uma fé verdadeira, nós temos aí a questão da inteligência. As pessoas não nascem, talvez, por si só, inteligentes, mas elas têm a oportunidade de aprender. Nós temos a oportunidade de aprender por todas as situações e em todas as situações que a gente passa. Então, eu também digo que muitas vezes, determinada situação que a gente passa, ela está acontecendo com a gente justamente para que a gente tenha a oportunidade de aprender. E quando nós aprendemos, nós passamos a desenvolver, então, a inteligência. A outra base da fé é a compreensão. Nós temos que ter a capacidade de compreender as coisas e principalmente a capacidade de compreender o próximo, a capacidade e a empatia necessária para se colocar muitas vezes no lugar das outras pessoas e compreender. O raciocínio, que é decorrente da inteligência, que vem da busca de informações, e por outro lado, mesmo com esses 3 elementos de base da boa-fé, nós ainda assim temos o livre-arbítrio para fazer, então, desta fé, o que a gente quiser. Fé é uma virtude fundamental na qual desenvolvemos a força e a energia para suportar as provas e expiações da presente existência. Nos propicia ainda a compreensão da moral de Jesus, base de nossa reforma. Então já foi falado tantas vezes aqui nessa casa que nós vivemos num mundo de provas e expiações, e que deste mundo de provas e expiações ele existe por conta de que nós precisamos disso tirar o nosso aprendizado. Inteligência mais fé se traduz em caridade e em crescimento espiritual. Agora, inteligência menos fé se traduz em egoísmo e estagnação, enquanto ser humano e enquanto espírito. A fé, como deve ser? Ouvir a moral de Jesus, através da Bíblia, através do Evangelho segundo o Espiritismo, confiar na palavra de Jesus, de Deus, que é a fé, e agir, pôr em prática, que são as obras de caridade. A fé verdadeira não se sustenta e não se mantém quando nós não deixamos de fazer as boas obras. Jesus nos falou sobre esse caminho. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. João capítulo 14, versículo 6. Então fé é igual
a caridade, a obras e trabalho. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias porque realmente, né, e propositalmente, Ele está usando as circunstâncias, né, para nos mudar. Né? E o que a gente mais vê, e isso já aconteceu comigo por diversas vezes, e acontece, e tem certeza que aconteceu com os irmãos que estão aqui, né? A gente se revolta, né, muitas vezes contra as circunstâncias e não consegue enxergar que aquela circunstância, né, se instalou daquela forma e daquele jeito, justamente para nos dar a oportunidade de fazer uma nova leitura e mudar. Né? Então aí que entram as provas, né, as expiações e o aprendizado. Né? Então nós temos aí as doenças graves, né, que assolam a humanidade. Né? Talvez vocês conheçam algumas pessoas que têm, talvez vocês tenham, talvez já ouviram falar, mas é fato, né? Elas existem e estão por aí. As drogas, né, o vício da droga e o vício do álcool. A questão do endividamento, né, todo mundo está acompanhando as notícias aí, então aqui está atrelado aquilo que a gente tem como matéria, né, a matéria de fato. Então hoje, né, em cada 10 brasileiros, 4 estão endividados, né, já são mais de 65 milhões, nunca teve tanto endividamento na história. Né. A epidemia dos homicídios, né, no Brasil, a violência, né, nas cidades, nos estados. E será que isso, em algum momento, não está querendo nos dizer alguma coisa? Será que isso não está nos querendo fazer refletir, né, sobre a base, né, ou as bases da verdadeira fé? Será que isso muitas vezes não está nos querendo trazer um aprendizado? Né? A própria instabilidade econômica, política e social que vivenciamos mais do que nunca, e para ver como o ser humano, né, ele tem ainda um comportamento inadequado, né, e uma fé falsa. Nunca se viu tantos comentários, né, nas redes sociais, né, xingamentos, né, desmandos, né, falta de ética e tudo mais que a gente possa voltar os olhos, né, nos últimos dias aí que antecederam então a eleição. Né? Será que isso é fé verdadeira? Será que falar mal do Beltrano, do Ciclano, do Fulano, será que instigar a violência? Será que todo esse xingamento faz parte, né, da margem de uma fé verdadeira? Ou realmente nós temos uma fé verdadeira que queremos, né, pedir, né, para que então o Brasil, né, mude, para que o Brasil se reencontre? Eu me lembro na semana passada, né, o Ricardo falou aqui, né, teve que antecedir as eleições, façam muita oração, né, peçam clareza, discernimento. Né. A fé é que tudo e a todos cura. Né. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Nenhuma porta permanece fechada quando se usa a chave certa para abri-la. E a chave certa para abrir todas as portas, né, dentre outras, é a oração. Às vezes, tudo que a gente precisa é abaixar a cabeça, né, fazer uma oração e resistir à tempestade. Certo homem mendigo entrava todos os dias na igreja, várias vezes por dia, e saía bem rápido. E o padre, enfim, achou estranho, né? E perguntou: nossa, né, você entra todos os dias aqui na igreja e sai bem rápido. Né? Rápido assim, o tempo é pouco para orar, disse o padre. Não sei fazer bonitas orações, padre. Né? Esse mendigo, esse homem falou: minha conversa com Deus é muito rápida. Só digo assim: oi Deus, eu sou o Zé. Logo após essa conversa, o homem foi acidentado, né, foi hospitalizado e contagiou a todos com tanta alegria e contentamento que todos se aproximaram dele para saber. Né? E um dia uma pessoa perguntou-lhe: qual a causa de tanto contentamento? Ah, vou lhe contar. Todos os dias um homem vem, senta-se nessa cadeira, olha para mim e diz: oi Zé, eu sou Jesus. Então, não importa o tamanho da oração, isso também já foi falado, né, nessa casa. Não importa o decorar da oração. Né? A oração, quando ela é espontânea e com as nossas próprias palavras,
ela tem caminho certo, né, para encontrar o Pai. Manutenção da fé, adubá-la com valiosos recursos de oração, das conquistas intelectuais e do trabalho edificante, a fim de que não desapareça. Joana de Ângeles, da obra Celeiro de Bênçãos. Acredite, tenha fé, e ainda que vier noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrindo. Então eu vou pedir que a vocês, né, um momento de reflexão. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar. Um momento de conversar com o seu íntimo, né, e com muito amor e com muita fé, né, e louvor. Quem quiser cantar junto, pode cantar. Aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor tenha alegria, pois Deus é amor e não te deixa sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Uma fé madura. Para Deus, a qualidade da fé é tão ou mais importante do que as realizações pela fé. Convido, né, você a dar um abraço, a apertar a mão do seu irmão e desejar foco, força e fé, meu irmão. De todos nós, e
força e fé na nossa caminhada. Muito obrigado, gratidão.